Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Cipátima Cast, com um tema que não podia ficar de fora: segurança no trânsito. Claro que na Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente, que o tema é segurança é ver, agir e proteger vidas, falar de segurança no trânsito é essencial. E aí eu pergunto, será que a gente sabe a importância de cada atitude ao dirigir ou pilotar? Será que a gente entende o cuidado que a gente precisa ter no trânsito? É isso que a gente vai discutir aqui nessa mesa, que eu estou com especialistas da COSAMPA aqui, que vão nos ajudar a entender um pouco melhor essa realidade e nos dar dicas importantes de como manter o trânsito mais seguro. Então, fica com a gente e acompanha. E para isso, eu vou receber aqui um time da COSAMPA, que vai me ajudar nessa discussão. Estou recebendo aqui o Gledstone Silvestre, coordenador de segurança de operações da COSAMPA. Estou recebendo também o Ibsen Leite e o Saulo Pereira, que são gestores de frota da COSAMPA. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Já vou começar aqui provocando, posso? Vamos lá? Com certeza. Gledstone, me conta. Quando falamos de segurança no trânsito, voltado para operações externas, o que isso significa na prática? Na prática é basicamente conseguir conduzir qualquer tipo de veículo da empresa, né? E aí a gente fala, seja de viatura leve, pesada, caminhão, moto, de uma forma que eu não cause um acidente, né? O principal ponto é não causar, não ser a causa de um acidente, de forma que eu consiga manter aquele equipamento funcionando de forma correta por um bom tempo e de uma forma que eu sinta que eu também não vou, além de eu me acidentar, que eu não vou acidentar ninguém. Então, afinal de contas, a gente que pega um equipamento desse, desde uma moto até uma carreta, que até o caso do Saulo aí, que tem carretas rodando pelo Brasil inteiro, eles representam uma imagem, né? Então, o primeiro ponto é garantir a vida. E a reboque a isso, né? Desculpa o trocadilho, a gente leva a imagem do grupo, né? Então, é garantir que eu consiga ir do ponto A para o B sem me acidentar, sem acidentar ninguém e sem danificar aquele equipamento que me foi confiado, né? Então, basicamente é isso. E levanta bem o tema da nossa Cipátima, né? Que é ver, agir e proteger vidas. Exato. Né? E aí, Saulo, falando um pouquinho sobre isso, quais são os principais fatores de risco que a gente pode identificar nesse deslocamento diário dos motoristas? Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Começando aqui pela questão da inspeção. Seria o item primário aí, né? Onde a gente precisa, antes de iniciar qualquer operação, a gente precisa fazer a inspeção básica do veículo. Para quê? Para que a gente vai fazer uma inspeção básica do veículo? Para garantir que o mínimo necessário está sendo verificado para garantir uma viagem segura. É uma inspeção de pneus, é uma inspeção dos freios, ver a parte de sinalização, cinto de segurança, se a buzina está funcionando, limpador de para-brisas, enfim, fazer aquela análise, aquele 360 graus que eu costumo dizer sobre o equipamento, para poder garantir que o equipamento tem condições de sair com segurança. E esse 360 graus é muito importante também, em se tratando aí de veículos grandes, né, Gleison, onde a gente encontra muitos pontos cegos, seria necessário e obrigatório para cada condutor ter a consciência de que pode haver seres em volta desse veículo que não esteja na visão do condutor. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com relação a isso, porque a segurança já começa na batida da chave. Bateu a chave, botou o motor para funcionar, daí a responsabilidade... Tem uma arma aqui. Você tem uma ferramenta que pode virar uma arma na tua mão. Então, é necessário que a gente tenha todo o cuidado e essa consciência, porque ninguém quer voltar para casa sem saúde e sem vida. A gente quer fazer o nosso trabalho com responsabilidade, sabendo que estamos conduzindo o veículo sobre um ambiente onde tem pessoas, veículos pequenos, motos, enfim. E, em segundo lugar, é conhecer o equipamento. A gente precisa saber o que o nosso equipamento é capaz.
Se eu estou com uma caçamba, qual é a capacidade de carga que essa caçamba tem? Quanto eu posso colocar de material sobre ele? Qual é o risco dos excessos de peso sobre o equipamento? Quais são os danos? Excesso de peso pode gerar acidente também. É importante a gente frisar isso. Muito bem. E pensando justamente nessa capacidade, né, do transporte, tá, Ibsen? Falando um pouquinho do transporte tanto de equipes e de materiais. Quais são os cuidados que o motorista deve ter para evitar acidentes nesse caso? Boa tarde a todos. Pensando em condução, tá? Sempre que um operador ou um motorista, como o Saulo bem frisou, pega um equipamento, um carro, que seja uma moto ou uma carreta, ele precisa estar atento como ele vai conduzir. Tem que ter cuidado, lembrar sempre que ele tem outros veículos, pedestres, motociclistas, enfim, ele tem que estar sempre atento e ter cuidado com dúvida. Um exemplo, uma ultrapassagem. Nunca efetuar com uma dúvida. Sempre ter certeza de que aquele ato está sendo calculado, planejado e que vai dar certo. Evitar dúvida no trânsito é o primeiro passo. Acredito que é primordial aí para quem está conduzindo qualquer equipamento. A gente falou um pouquinho de percepção de risco no episódio anterior do nosso podcast, né? E uma das coisas que a gente trouxe foi o excesso de confiança. Leitone, a gente fala um pouquinho disso. Isso também influencia o motorista ter esse excesso de confiança, já que o Ibsen trouxe essa questão de eu me sinto seguro para fazer ultrapassagem. Isso também pode ser um risco para o motorista? Sim, sim. O excesso de confiança ele impacta nessa situação de risco. Tanto é que é muito comum, e isso é estatístico para a gente hoje, a gente ter mais ocorrências de trânsito com colaboradores que têm tempo maior de habilitação, né? O chamado veterano, né? Do que muitas vezes com o colega que tem pouquinho tempo de habilitação. Por quê? Aquela pessoa que já dirige há muito tempo, ele se sente muito confortável. Para ele, o carro se torna aquela roupa já muito confortável. Aqui eu sei. Isso aqui eu entro sem dar desconto. Eu domino bem. Pode deixar. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando é um condutor mais novato, digamos assim, mais moderno, essa pessoa, ela, querendo ou não, ela passou recentemente por uma formação que é a própria habilitação. Então tem muito medo, tem muito receio que ele traz para dentro da condução e isso se transforma em cuidado. Isso se transforma naquele zelo, né? A gente costuma brincar que tem motorista veterano que o cara só usa uma mão para dirigir, né? A mãozinha que parece motorista de empilhadeira, é só aqui, ó. Ele tá sempre... O novato não, ele tá aqui, a cadeirinha 90 graus aqui assim. O suor vai escorrendo aqui, né? Mas aquele novato ele é mais difícil de se acidentar. E a atenção dele com certeza vai estar sendo maior nesse momento. O nível de atenção vai estar lá em cima. Então, não é porque eu tenho 20, 30, 40 anos de habilitação, que já trabalhei em N empresas, que eu não vou poder ser uma vítima de um acidente. Causador, ou né? causador de um acidente de trânsito. Perfeitamente. Né? Então, tem essa nuancezinha aí. O excesso de confiança, ele elimina uma ferramenta primordial do nosso instinto, né? Que é o medo. O medo é uma defesa, né? Exato. Com certeza. A partir do momento que você começa a confiar muito nos seus atos, você termina eliminando qualquer possibilidade de risco. E isso é altamente prejudicial. Impacta né? diretamente no modo de condução, digamos assim. Com certeza. Eu sei que vocês trabalham muito com o transporte pesado, né? Com transportes maiores, né? Carretas, caminhões, fazem a gestão dessa frota. Mas, com certeza, também existe uma parcela grande de funcionários que utilizam as motocicletas. Sim. Ou as bicicletas, né? Sim, o transporte casa-trabalho, trabalho-casa, com certeza. Exato. Que dicas vocês poderiam dar para essas pessoas para garantir a segurança nesse trajeto, né? E nesse transporte que você acaba sendo a sua própria proteção ali, né? Que é diferente dos carros que tem toda a lataria em volta, a moto e a bicicleta é você por você. Leitone, Exatamente. você quer conduzir a questão do kit motociclista? Rapaz, isso aí. Ou eu posso comentar sobre o tema? Você pode comentar, a gente complementa, sem Pronto. problema nenhum. Primeiramente,
informá-los, quem nos assiste, que a empresa disponibiliza de um kit motociclista para quem faz esse transporte e para quem trabalha sobre motocicletas. É importante que utilize, procure entender como é disponibilizado, o tempo de troca. Tudo isso pode ser feito através dos nossos colaboradores aí do Almoxarifado, correto? Almoxarifado. Pode procurar o Almoxarifado da gente, que ele vai dar todo o direcionamento. A quem procurar, com quanto tempo troca, o que é que deve ser disponibilizado. O pessoal da segurança também está sempre aí de portas abertas para ensinar a utilizar. É uma dica primordial. É ter cuidado com você. É você usar um aparato ali para, se acontecer um acidente, evitar os danos maiores. Sejam eles pequenos ou grandes, mas se você utilizar o EPI, que é disponibilizado pela empresa, não tem custo, tá, pessoal? Para todo mundo ficar ciente também, é importante frisar. É um cuidado a mais que a empresa tem com o funcionário. Então, dica excelente aí para vocês. Utilizem o kit motociclista. Uma dica de ouro, né? É uma boa prática, inclusive, se quem está assistindo aqui esse podcast, outras empresas, vai que alcançou outras empresas, fica aí uma boa prática. Isso. Né, para distribuir para os funcionários esse kit. Vocês têm algum treinamento? Vocês orientam para a utilização correta desse kit? Pronto. Além da motocicleta ser utilizada para translado, casa, trabalho, trabalho, casa, a gente também conta com uma frota de motocicletas, né? A gente também utiliza esse modal de transporte para algumas operações. Esse público ele recebe uma orientação diferenciada. O condutor no Grupo Cozampa ele recebe como um todo um treinamento de direção defensiva, isso, que tem aquele currículo básico, né? E aí entra também percepção de risco, veículo e tudo. Só que o motociclista ele recebe, além do direção defensiva, um conteúdo à parte. Por quê? Vamos trazer aqui para o carro. Ninguém hoje está preparado para bater na traseira de ninguém. Né? Mas no carro, como você bem frisou, há aquela armadura em volta de você. Então, no carro você bateu, basicamente você consegue sair, ir ali para o trânsito e, se Deus permitir, se entender com outro motorista, se não, vamos lá chegar às discussões. Mas hoje, basicamente, o condutor sabe o que fazer. Vai lá, sinaliza, e na motocicleta. Então, até a questão de agir num pós-sinistro, a motocicleta ela é diferente. Então, por isso é mais delicado, né? Mais delicado. Com certeza. Por isso existem a indicação do kit motociclista. A gente utiliza esse kit não é à toa. Ele protege partes vitais do corpo. Além do capacete para proteger a cabeça, luva, cotoveleira e joelheira. Além disso, ainda há a orientação que o Saulo falou no 360 do carro. O 360 na moto, muitas vezes, é como ele vai organizar o material no baú. O baú, ele fica na traseira da moto ali, ele pode mudar o centro de gravidade de uma distribuição de carga, né? Distribuição de carga de uma motocicleta. Isso pode parecer... isso não influencia. Tenta frenar isso a 60 km numa estrada carroçável. Vai ter deslocamento de material por ali, vai ter para um lado, para o outro. Você pode perder o controle da motocicleta. E aí, no final das contas, vamos se garantir em quem? Lá no EPIzinho do kit motociclista. E em algumas operações a gente utiliza também uma jaqueta airbag, que ela é linkada com a moto no momento que o condutor é ejetado. Tem um cabo que estica, né? E dispara um cilindro de CO2 que infla um airbag. Então, garante que, mesmo ele caindo, ele não tenha lesão em tórax e principalmente na coluna. Muito bacana essa iniciativa da Cozampa com esse kit motociclista. Uma coisa inovadora também, não é comum a gente ver. E vale reforçar, né, que capacete é na cabeça, não no cotovelo. Exato, né? Cotovelo é cotoveleira. No cotovelo é a cotoveleira. Kit, né? Inclusive está não no é para usar o capacete. Pessoal. Não é para usar o capacete. Muito bom. Bom, falando um pouquinho, acho que isso também tem muito a ver com comportamento, né? Sim. É o comportamento rotinas, ali, né? Do piloto, do motorista. E aí a gente entra em outro tema sensível. O celular no volante ou enquanto você está pilotando sua moto. É um crime.
Crime mesmo. Mas super comum hoje em dia, né? Inclusive, já estão aí estudando uma nova legislação que se até no sinal vermelho você estiver mexendo no celular, agora querem que as câmeras, né, captem para você ser multado. Saulo, isso realmente atrapalha o motorista, desvia a atenção? O que acontece ali no momento que você tira o seu olho do volante e desvia para o seu celular? Eu entendo que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. São duas coisas que, às vezes, são importantes. Mas o que é mais importante? É eu atender uma ligação emergencial ou eu prestar atenção a um trânsito que está rodeado de pessoas, de veículos, de motocicletas e, de repente, ocasionar um acidente. Então, o que é mais válido aí é a gente abrir mão daquela ligação urgente ou parar o veículo em algum lugar seguro e fazer a conclusão da pendência de ligação que ele realmente precisa efetuar. Eu sei que é um hábito de muitos fazer essa questão de combinar volante com celular, mas estatisticamente está comprovado que quando você foca no celular, você esquece até do fator tempo. Você não percebe que está 1 minuto só olhando para a tela e não está olhando para frente. E 1 segundo pode ser vital. E 1 segundo pode ser vital. Aí é onde entra também a Justamente. questão do parceiro, né? Principalmente para as equipes da gente que trabalham com atendimento ao público, são no mínimo 2 pessoas, né? Então, o parceiro, ele tem que ser responsável pelo telefone. Existe essa mão amiga, né? É a mão amiga, é receber Ele o é ali o copiloto, né? Exato, então é ele que vai navegar, entra em tal rua, vai por aqui, é essa estrada. Puxando pro lado do rally, né? Exato. O copiloto. Aí a expertise é sua, né? A expertise é sua. Eu só faço trilha, então é só. Ainda tem que olhar ainda tem que fazer a rodada do mapa aqui. Mas o parceiro do lado, ele também é importante nesse sentido, fala, né? nesse sentido, nessa questão de cultura. Porque eu vou lembrar um pouco lá atrás, parceiro de viatura, o cara dizia, não, tá aí o motorista. O motorista é ele, não sou eu. Mas muitas vezes o cara esquece que aquele cara que tá no volante ali, ele tá com a vida dele na mão, mano. Sim. Ambos dependem de quem está conduzindo. E é uma sinergia ali. Você navega para mim, eu vou confiar no que você vai dizer e eu vou confiar que você está conduzindo de forma correta. Então, o uso do celular, principalmente no trânsito, ele deve ser feito pelo parceiro. A atenção dele é para a navegação e para o motorista para a condução em si, a divisão de trabalho. Né? E em casos especiais, como o Saulo também frisou, para o carro em local adequado, o carro tem um sistema de freio, então ele tem condição de parar para o carro. Interessante. Faz o atendimento da chamada, da mensagem, do que quer que seja, e volta com segurança para a via, para a estrada, para a movimentação do veículo. E aí a gente fala também outra coisa, né? A gente tá falando do cara que tá do lado de cá do telefone. O cara que tá do lado de lá, então tenha também a paciênciazinha. Tem que entender. Paciênciazinha. Ai, você não me atendeu. Tô lhe retornando, meu patrão. Diga lá, o que você quer? Eu estava cuidando da minha vida. Eu estava cuidando da minha vida, eu literalmente tá cuidando da minha vida. vida. Atender, meu príncipe, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Preciso estar vivo primeiro para lhe atender. E tudo bem usar algumas ferramentas tecnológicas, como o Bluetooth, o do som integrado, ou é melhor evitar 100%? Nesse caso, assim, hoje eu não sei como a legislação está versando isso aí. Ele pode até auxiliar, mas como a gente tem 2 tipos de atenção, a concentrada e a difusa, tem gente que mesmo com Bluetooth ele vai se confundir, né? Então, é um auxílio, mas que não serve para todo mundo. Né? Eu falo meu caso, por exemplo, eu prefiro decorar a rota primeiro, aprender qual é a rota, memorizar e ir. Existe nos transportes coletivos existe uma norma, né, que os passageiros não podem conversar com o motorista. Quer dizer, não é só o simples fato de estar com o celular. Tem o princípio, tirar a atenção do motorista através de uma conversa, porque você pode estar num carro com 3, 4 pessoas e cada um querendo falar algo contigo, você termina tirando a sua atenção. Então, de um modo geral, se for pela lógica, até conversar dentro do carro tira a atenção do condutor, né? Exato. Aí até onde a legislação vai com relação a isso, aí já é outro fator. Exatamente. E trazendo um pouquinho aqui para dentro da parte de direção defensiva, um dos fatores de risco no trânsito é o passageiro. É o passageiro. Tempo, é a via, enfim.
tem vários outros, mas o passageiro também é um fator de risco. Imagina só, você sair daqui pro interior, não tô nem falando empresa não, falando, vou por um Vai passear, final de passear, semana. o cara pega, bota a patroa, 3 meninos dentro de um carro e começa aquela briga no banco de trás. Você vai estar zen para conseguir levar isso aqui? Nada. O ser humano não consegue. Não consegue. Cara. Acaba tirando a sua atenção. Naquele momento você vai dar aquele grito para mudar os meninos se calar, é o momento que pode dar um problema. É o segundo que pode ser fatal, não só para o motorista, mas para quem está com ele, né? Então sempre frisar. Lembre-se, quem está no comando do volante está cuidando não só da vida dele, mas de todos que estão ali no mesmo veículo, no mesmo equipamento. E quem está ao redor também, lembrando. É o fiel depositário da fé dos outros, né? Perfeitamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, e aí esse é um ponto importante, né? Tudo pode distrair. Sim. Não só o aparelho, né? Tudo pode se tornar uma distração. Querer pegar aquela caneta que caiu, né? No momento que você está numa estrada, querer ler aquele outdoor que passa, que você quer entender o que é que está acontecendo. Não. Então, o ideal é... Promoção da loja tal, olha. Estou precisando. Mas tá R$19,90, não acredito. Como é que pode? Como é que pode? Eu não vi isso antes. E aí, falando do equipamento, então, que é utilizado, né? A gente já falou um pouquinho de olhar 360, mas falando também da prevenção, né? Como é que a gente mantém esse equipamento, seja os caminhões, o carro ou a própria motocicleta, apta para também estar segura para eu conduzir? Quais são, assim, as dicas que vocês podem dar aí para quem está assistindo a gente dessas manutenções preventivas, a importância disso? Acho que partindo aqui da área de segurança, existe a questão da manutenção e verificação diária daquele veículo, né? Checklist de abertura de turno. Exatamente, checklist de abertura de turno ou a manutenção preventiva que o próprio operador consegue fazer. Basicamente calibragem de pneus, verificação de funcionamento dos sistemas ali primordiais, freio, farol, vazamento, algum vazamento, correias, né? Algum barulho diferente que o carro possa fazer, tudo isso é importante ser verificado antes de sair. Antes de se utilizar o veículo. Identifiquei tal defeito. Aí a gente entra para esses dois jovens aqui, que é onde eles entram para a corretiva, se for o caso, e também as preventivas via os planos de manutenção. Né? Existe um trabalho mútuo aí, tanto da questão dos operadores, que existe uma rotina de inspeção pré-operacional, como também a segurança, cria uma rotina de inspeção voltada para a segurança, como a manutenção, a oficina também tem uma rotina tanto de inspeção como de manutenções preventivas. Controle, né? Então, é baseado nas inspeções que a gente cria manutenções corretivas programadas ou emergenciais. As programadas são aquelas que eu consigo programar sem afetar a integridade física do equipamento e sem afetar a segurança. As emergenciais é o contrário, é aquela que pode ocasionar um dano maior ao meu equipamento ou pode ocasionar um acidente. Aí a gente para o equipamento imediatamente, já para tomar as providências sobre o equipamento. E olhando para quem vai tirar férias, quem quer passar o final de semana na praia, que tem ali o seu carro pessoal em casa, muitas vezes se questiona, preciso fazer manutenção mesmo? Ou tem algum ponto principal que eu preciso olhar antes de pegar a estrada? Meu estradeiro aí responde. Quem são os estradeiros, os que gostam de viajar? Bom, aí vai uma dica. Acredito que todos têm um entendimento dos principais fluidos aí que precisam ser avaliados no veículo, né? A parte de fluido de arrefecimento, que é a refrigeração do motor, é importante ser avaliada. A questão da troca de óleo, todos acredito que têm um entendimento que os veículos precisam ter essa troca de óleo. E aí vai uma dica, sempre que for parar o veículo para fazer uma manutenção dessa de troca de óleo, que eu costumo chamar de mandatória, é uma necessidade do veículo, fazer uma checagem de outros itens. Fazer uma checagem nos freios, na parte de embreagem, verificar as correias do motor. São itens que pode lhe deixar no meio do caminho. Dependendo da forma que ele quebrar, é só o carro. Dependendo de uma forma mais severa, pode até tirar a sua vida. Então, assim, sempre avaliar os itens de manutenção dos veículos. Itens de desgaste, digamos assim.
O que o Ibsen falou é muito importante, até porque a gente vive uma cultura do faz o básico. Todo mundo, assim, de uma forma geral, associa manutenção preventiva à troca de óleos e filtros. E isso é o básico do básico. Né? A gente precisa realmente saber se existe algo a mais naquele equipamento que possa ocasionar um dano maior ao equipamento ou um risco à segurança. E não existe outra. O equipamento fala por si. A gente, quando está doente, a gente não sente dor e fala, o equipamento fala. Quando você tem um vazamento, você pode saber de onde veio essa origem. A mangueira pode dar sinais de desgaste, que pode dar princípios de vazamento. Uma correia ressecada pode partir. Fazer um barulho diferente também. Pneus, de um modo geral. Você pega um pneu danificado, existem especialistas que fazem uma análise da carcaça do pneu baseado no estado que se encontra. Está esfarelado, ele rodou vazio, né? Tá com as marcas na banda, também pode ter rodado vazio. Enfim, existem artifícios e técnicos peritos no assunto, onde ele vai saber a causa real do problema. Então, o ideal é... Prevenção. Esse é o ponto. Antes de sair... Avaliar se for um deslocamento maior, né? Se o veículo está apresentando algum barulho diferente. Um exemplo é suspensão, básico. Suspensão está com problema, ela vai ter um barulho diferente. Então, saiu no seu veículo, escutou um barulho diferente, para o carro e avalia. De preferência com um mecânico, alguém que entenda bem, mas... De confiança, mas como o Saulo falou, ele dá indícios, o carro dá indícios. A preventiva é importante e também entender e conhecer o seu equipamento. A gente compra um carro, a gente entende que lá no início a gente falou, né? Ele é um carro para o que ele é feito para ser. Para você dirigir e se deslocar. Mas se você faz de forma errada, mexendo no celular, com alguma outra finalidade, ele pode virar uma arma. Exato. E aí, pegando aí o gancho, você perguntou, né? Vou viajar com a família, vou para a praia. Querendo ou não, os amores da vida da gente, o maior tesouro da gente está dentro daquele veículo, né? Então... é fazer o que está aí no lema ver qual é o problema, agir, que seria corrigir ou agir preventivamente. No final das contas, a gente protege a vida de quem está lá dentro. Quem está dentro, exatamente. E quem está fora também. Quem está aos arredores da... também se beneficia, né? Isso, sem dúvida. Tem que fazer. Tem jeito não. Eu trouxe um pouco dessa questão de virar hábito, né? Sim. Quando algo vira hábito, faz parte da sua rotina dentro ou fora da empresa. E quando isso vira hábito dentro da empresa, é o que constrói a cultura, né? Principalmente bons hábitos. Principalmente os bons hábitos. Então, a cultura da segurança dentro da empresa, ela vem muito da liderança. E a gente tem batido muito nessa tecla. Já no primeiro episódio a gente falou um pouquinho. Aqui, novamente, eu tenho líderes falando de segurança. E aí eu queria ouvir, na verdade, de vocês, como que a liderança pode inspirar as pessoas ali, as equipes, a ter essa visão de prevenção, essa visão de segurança no trânsito. Quais as dicas que vocês dão? A gente já, inclusive, conversou um pouco, o Gleison estava na conversa anterior sobre ser exemplo, né? Como vocês são exemplos de segurança para que essa cultura seja fortalecida? Tem aquele velho ditado que diz, né? A palavra convence e o exemplo arrasta multidões aí. Primeiro de tudo é ser exemplo. Você começar a fazer o certo e exigir algo que você realmente faz certo. Outra coisa que é estratégico também é não enaltecer as falhas, e sim enaltecer os atos seguros. Se está sendo feito os atos seguros, vamos colocar isso em evidência, vamos elogiar, reconhecer, porque isso traz bons retornos. Então não adianta você ser um líder que só faz exigências e críticas e no final das contas você não faz aquilo que você está exigindo. Você tem que ser realmente uma referência para os seus liderados. Puxando aí o gancho da liderança, acredito que conversar com o time. Então, por ser frota, o meu intuito é sempre cuidar dos carros e das pessoas. Então, eu estou sempre falando com o time sobre a segurança do veículo, sobre passar ideia de segurança para os colaboradores que utilizam os carros, né? Então, assim, sempre indique fazer verificação
a pressão dos pneus, a calibragem, se está tudo ok. Instigar, como líder, instigar eles a querer o melhor de quem está conduzindo os veículos. Então, assim, tá sempre conversando, DDS, a gente tem ferramentas como direção defensiva na empresa, pode ser reciclável, a gente está sempre reciclando esses cursos, né, para que todo mundo sempre esteja na mesma página, na página da segurança. Importante frisar aí, até o Gleison pode dar uma reforçada, na questão da nossa política de velocidades que existe já dentro do nosso projeto, né, das nossas obras. Positivo. Então, a política de velocidade, ela é talvez o documento que... Ele não é um ponto final, mas ele é o ponto máximo de um processo completo, que seria o quê? As nossas viaturas, elas têm rastreador. E esse rastreador, ele serve para N funções. Tanto saber... daqui a pouco o Saulo está mandando uma máquina saindo aqui de Fortaleza para Bahia, um exemplo. Onde é que está essa carreta? Onde é que está essa máquina? É um monitoramento. Motor ligado, desligado. Motor ligado, desligado. Então é um monitoramento. E como é que esse motorista está fazendo isso? Ele está dentro dos limites de velocidade? Então, a política de excessos ou política de velocidade, ela busca criar um envelope de segurança para aqueles veículos e dizer, esse tipo de veículo ele só pode trafegar até tal velocidade. Para garantir que aquele condutor ele vai conduzir numa velocidade que ele consegue agir, que ele não vai se exceder, e ele vai garantir tanto a segurança dele quanto a segurança de outros usuários da via, né? Então, a gente tem essa política, os colaboradores têm ciência dos limites de velocidade e de como eles são monitorados. Então, esses excessos eles são verificados dia a dia e aí os gestores recebem os excessos ou não excessos. As infrações, né? Ou não excessos, porque há dias em que realmente nenhum dos equipamentos excedeu esse limite, né? Então, há esse reportezinho e aí, de novo, vamos para o exemplo. Colega, a política é essa, vamos conversar, o que aconteceu? E faz aquela tratativa e quase nunca tem reincidência, graças a Deus. Como toda nova política, né, você mudar uma cultura pré-existente tem muita resistência, muita crítica. Eu vi a quantidade de eventos que acontecia diariamente no início da implantação e hoje quase eu não escuto. Porque antes era, Saulo, só da sua equipe aqui. Só a sua equipe está em velocidade. Hoje eu não escuto mais isso. Eu sou testemunho disso. Mudou muita coisa. Como eu atendo também o telefone de emergência, eu sinto a estatística antes da planilha, né? Então, o cara que atende, né? Então, não está atendendo mais tanto. E lá no começo foi bastante. Não vai dar certo. E para a segurança, você abrir exceção de uma regra pode ser fatal, né? A gente não pode abrir exceção. A gente tem que criar uma regra e seguir firmemente, porque senão a regra perde força. E como toda regra, ela passa por 3 fases. Ela passa pela fase da resistência, não vai dar certo. Não vai dar. Passa pela fase da adaptação e passa depois pela fase cultura, da né? cultura. Isso. Né? Que alguns especialistas chamam da fase do tô nem aí. E é mesmo, eu faço isso aqui nem me ligava. Já funciona, já flui tá bem. No automático já. E só fazer um destaque aí, né? A segurança com relação à política de velocidade envolve 3 esferas, né? É a segurança do condutor, de quem está próximo ou com ele e do equipamento. A gente está pensando aí na segurança de uma forma geral. É uma visão do todo. Uma visão do todo. O beneficiamento ele é mútuo, tanto para o equipamento, como para quem conduz, como para quem está próximo. Tem que pensar no equipamento também, porque afinal de contas... É nossa ferramenta diária, né? A ferramenta diária e a gente, enquanto empresa, enquanto grupo, a gente tem que também ser economicamente saudável. Se eu estou tendo um prejuízo enorme com os equipamentos que eu tenho, esse dinheiro não vai brotar do chão, ele tem que sair de algum canto. Então, se eu consigo manter um equipamento com o custo que eu orcei... Em boas condições. Isso é saúde financeira da empresa que pretende se perpetuar. Afinal de contas, a nossa missão é ser referência nacional até 2030. E a gente não chega nisso... com esses desvios. Com esses desvios, cuidando mal
de pessoas e de equipamentos. É o equilíbrio, né? Entre Sim. pessoas e resultados. É aquela Sim. balança do equilíbrio. E é importante destacar que não é para expor as pessoas, né? Ah, não, porque a equipe do Saulo está sempre... Não, é uma forma de garantir a segurança dessa equipe. Todos estejam seguros. Para que todos estejam seguros. Positivo. A gente está caminhando para o final, mas eu acho que tem pontos que a gente não pode deixar de falar quando o assunto é segurança no trânsito. A saúde do motorista também, né? Você pegar o volante sentindo alguma coisa, sentindo que não está bem, ou quando é uma viagem muito longa, as paradas estratégicas, principalmente com frotas maiores, né? Com quem dirige caminhões e tudo mais. Como que vocês organizam isso? Existe um direcionamento para os motoristas? Conduzir o veículo cansado é um risco gigante para quem conduz e para quem está em volta, né? Então, assim, as nossas viagens geralmente são programadas. A gente não tem viagens aleatórias. A gente tem programações e tendem a seguir um contexto, um cronograma. A gente não tem excessos de horas ou excessos de jornada. Não é Eles comum cumprem acontecer. um horário. Então, isso já é um ponto positivo aí para evitar o cansaço, né? Existe um equipamento que está em estudo aí, que é, como é que chama? Sensor de fadiga. Sensor de fadiga. Está em fadiga. teste aí nos nossos equipamentos, né? Colocamos em alguns. E ele capta sinais de cansaço do condutor, se ele está saindo da faixa, se o olho dele está baixando, se ele está no celular. A utilização do celular Exatamente. é bem comum hoje em dia, infelizmente. A gente consegue ver no trânsito, no próprio trânsito. Então é uma forma de evitar que realmente esse cansaço, né? E sentiu algo, encosta, né? Tenta entender o que é que está sentindo, só volta para o volante realmente se sentir seguro para guiar, né? Inclusive, é uma das orientações que a gente dá, e falando em DSS, em campanhas, conversa mesmo com as equipes, a gente tem que estar bem para poder estar dirigindo, né? Respeitar o descanso, Respeitar né? o descanso. E ter sempre, normalmente com equipes de campo, né? Onde há no mínimo as duplas ou equipes um pouco maiores, a questão do parceiro amigo. Né? Sim. É um programa de um dos nossos clientes, é o parceiro amigo, que é aquele que eu cuido de você, você cuida de mim. bom. E é onde o passageiro ele também monitora os sinais desse condutor, de achar, cara, tá sonolento, Não tá se sentindo bem. então tá assistindo bem. As feições, né? As feições, exatamente. Muitas vezes a pessoa está sonolenta, não é nem porque não tem uma noite de sono boa, não. Existem medicações que Sim. dão uma baixada no... Até alimentos também. Alimentos, alguns alimentos fazem isso. Então, Sair depois do almoço, né? Tem que estar a sempre grande atento. maioria das ocorrências de trânsito é depois de almoço. Excursão de pista é Ou aquele depois de soninho. almoço, eu já ouvi falar também que também fim de rota, né? Fim já de na rota. estrada. E Aí é o normalmente cansaço a mesmo 5% físico, do ponto onde você vai parar. É como se você chegasse a 5% do seu caminho, naquela proximidade ali, o cara sente... Cheguei, antes Cheguei, do tempo, tô digamos confortável. assim. Já Aí tô- relaxa. Já tô sentindo o sinal do Wi-Fi. Relaxa. Aí é onde tem o Aí risco. Aí é onde entra aquele E ponto que nós aumenta a falamos, ansiedade né? de chegar também, Muita né? ansiedade. O segundo fatal, né? É bom frisar que qualquer descuido, seja ele perto do seu destino ou longe, ele pode ser fatal. Então, atenção máxima aí, condutores. Exatamente. E eu acho que a gente também não pode deixar de falar sobre bebida e direção. Parece um tema batido, né? Parece que está sempre falando, mas se a gente está sempre falando é porque é necessário ainda, né? A gente sabe que não combina porque a bebida tira ali muitos dos seus reflexos, né? Tira muito da sua atenção que você precisa ao pilotar ou ao dirigir. Então, só para reforçar e não esquecer que não pode, né, gente? Não pode, Não combina. E a gente faz... também, Legalmente falando. existe também um monitoramento dentro da empresa, né? De forma amostral, de verificação com etilômetro. Ó. Né? Então, outra questão que também no início deu muita resistência, onde a gente ia fazer a medição, eu disse, vai me aplicar uma multa? Eu disse, não sou Detran, né? Eu só quero segurança Eu nas só quero operações. eu Então, só quero saber se você está em condições, meu amigo. Não tá, fica aqui. não vai sair que é mais seguro É para mais você e seguro. para todos. Então, o grupo ele também faz esse monitoramento utilizando etilômetros, né? Em alguns casos, há campanhas, né?
marcar, tal, teremos ou então por amostragem após eventos ou antes e depois de feriados para ver como é que está o nível de alcoolemia de alguns condutores. Quem passa do limite ali, que é 0, fica aqui, vamos ver, vamos resolver. E quem cumpriu a norma direitinho, pode seguir. pode seguir, Segue vamos viagem com Deus. seguro. Exatamente. Bem mais seguro. Muito bem. Gente, para finalizar, agora para finalizar mesmo, eu vou pedir para que vocês deixem aí um conselho que vocês dariam para os colaboradores que precisam se deslocar todos os dias. Muitos pegam aí estradas, né? Queria que vocês deixassem aí um conselho, aquele conselho que vai marcar mesmo, que ele nunca vai esquecer quando girar a chave lá no volante. Posso usar um exemplo aqui que eu uso desde muito novo, antes de tirar a carteira. Sempre gostei muito de carro e meu pai sempre dizia, né, no trânsito, na dúvida, não vai. Eu frisei aqui no início, então assim, eu tenho comigo essa frase. Se eu tenho dúvida que pode gerar um risco para minha pessoa ou para o próximo, não vou. Espero o momento certo, com atenção, vou lá e faço. Cruzar uma avenida, seja de carro, de moto, a pé, de bicicleta, seja uma ultrapassagem. Então assim, se tem dúvida, repensa. Não faz na dúvida, faz na certeza de que vai acertar. Isso é primordial no trânsito. Apressado come cru, come vivo, né? Perfeitamente. Não dá para arriscar. Perfeitamente. Eu diria o seguinte, falei no início sobre ponto cego, e aí vai o alerta para os motoristas de veículos pesados. Muita cautela na mudança de faixa, sinaliza primeiro, vai ameaçando, baixa os vidros para escutar alguma buzina, alguma possível, porque se for descer para ver o que tem de ponto cego de um caminhão alto, de um ônibus, é muita coisa. Mas aí também é importante pegar o gancho para os motoristas de veículos leves. Não se posicione em pontos cegos dos veículos. Os ônibus da cidade aqui mostram ponto cego, né? Tem as setinhas. Tem uma indicação. Mas não é só ali. Tem uma parte ali do retrovisor que o motorista não vê, na quina direita, na quina esquerda, às vezes abaixo, tem caminhão que é muito alto, veículo baixo, moto nem se fala. Então, motorista de veículo pequeno, motociclista, pedestre, mantenha a distância de veículo grande que ele não está vendo você. Tenham atenção nisso. Acho que a mensagem final que eu queria deixar para todo mundo é, a partir do momento que você sai de casa, e aí tanto faz se é de carro, moto, bicicleta ou a pé, você é o amor da vida de alguém. Então, mantenha esse amor vivo o máximo possível. Então, quando você está no volante de um carro ou de uma motocicleta, você tem a escolha de transformar ele num transporte, muito útil para levar, trazer para algum canto, ou isso pode virar uma arma. E da mesma forma que você é o amor da vida de alguém, você pode acabar com o amor da vida de alguém. Sim. Então, o trânsito, ele só vai depender realmente da gente. Se a gente for disciplinado, se a gente for correto, o trânsito flui e a gente não tem problema. Agora, a partir do momento que a gente desvia qualquer conduta, aí o trânsito vira guerra. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui, pela troca de conhecimentos. Para você que acompanhou mais um dos nossos episódios, fica aqui o reforço, tá? Saiam com cautela para que vocês retornem para casa da mesma forma que vocês saíram. Atenção no trânsito, cuidem-se e cuide do outro também. E não perca os demais episódios que a gente ainda vai ter aí durante a nossa Cipatma, tá? Muito assunto interessante. Já falamos de percepção de risco, estamos falando aqui de segurança no trânsito e tem muito mais vindo por aí nos próximos episódios e eu aguardo você. Até lá!